Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 3, né, que fala sobre a cultura medieval. Na aula passada nós falamos sobre o poder da igreja, né, como ela influenciou a vida das pessoas daquela época. Aí hoje a gente vai tratar de três setores, três aspectos da cultura medieval, que foi a filosofia, a arquitetura e as universidades. A filosofia, ela, assim como o período da Idade Média, ela se dividiu e se caracterizou por um tipo de pensamento em cada um dos períodos. Então, na Alta Idade Média, ela trazia a ideia de predestinação. Ou seja, de acordo com essa ideia, ao nascer o homem já tinha o seu destino traçado. Ou seja, ele não podia mudar aquilo que estava predestinado a acontecer na sua vida. Então, por mais que tentasse, isso não ia acontecer. Já na Baixa Idade Média, surgiu a ideia do livre-arbítrio. Então aqui é o oposto. Aqui o homem ele consegue mudar a sua história, mudar o seu rumo. Então ele pode agir da maneira como ele quiser, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua razão. Já na arquitetura, que foi a forma artística mais desenvolvida devido à construção de igrejas, ela se destacou em dois estilos, que foi o romântico e o gótico. O romântico ele se predominou nos séculos XI e XII, já o gótico nos séculos XIII e XIV. Então, cada um com as suas características. Por exemplo, o romântico, as igrejas construídas no estilo romântico, elas tinham arcos redondos, janelas pequenas, as paredes eram mais grossas, tudo era pensado mais na horizontalidade. Já no estilo gótico, as paredes eram mais finas e delicadas, as janelas elas eram bem maiores, tudo era mais projetado na vertical, né, no sentido aos céus, por exemplo. E também tinha a questão de que existiam os vitrais aqui no estilo gótico. Esses vitrais, eles traziam representações de passagens bíblicas. Nas universidades, estudavam-se todos os campos de conhecimento, como artes, teologia, filosofia, direito e medicina. Aqui, a universidade ela tinha como principal objetivo a transmissão de valores. Então, além da transmissão de conhecimento, tinha essa preocupação. Então, essa transmissão de valores muitas vezes era feita pela própria igreja. Vocês lembram que na aula passada eu comentei que nas escolas, né, tinha a influência da igreja, né? Os conteúdos eram influenciados pela religião. Então, aqui nas universidades não era diferente. Então, muitas vezes, quando se fazia um curso, tinha a questão de teologia junto, que era para estudar também a natureza divina. Então, essas aqui são as principais características desses três aspectos da cultura medieval. Na próxima aula, a gente vai ver a dança, a música, e a questão do teatro também, né? Como se caracterizava e como a igreja também estava incluída ou influenciando nisso. Aqui eu vou deixar também uma atividade para vocês responderem, a atividade do livro, certo?